turma, beleza? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, de boinha? Turma, GP da Holanda, Países Baixos, como tá na Fórmula 1. Caras, foi uma corrida morna em até certo ponto, mas depois ficou legal. Aconteceram algumas coisas inusitadas, mas assim, hoje eu vou falar um pouquinho diferente de vocês. Eu não vou ficar só descrevendo a corrida, né? Enfim, o que aconteceu. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o geral, o que aconteceu nessa corrida, né? Mas antes eu vou dar aquele reviewzinho básico ali normalmente que a gente faz, né? Então, vamos dizer assim, Max largou bem, Max largou de pneu macio. As duas Ferraris que estavam atrás, Leclerc e Sainz, também largaram de pneu macio. Hamilton e Russell estavam atrás das duas Ferraris, largaram de pneu médio. Pérez largou de pneu macio também. E assim, o que aconteceu? Além disso, né, eu vou deixar aqui o grid, né, de largada para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Mas assim, o Verstappen largou super bem, conseguiu cobrir bem a arrancada do Leclerc, né? O Hamilton veio para cima do Sainz, acabou também se protegendo do Russell e acabou dando uma escapadinha e um toquezinho do lado. O Russell perdeu o lugar para o Norris também largou bem, passou o George, né? E assim, a corrida assim basicamente teve esse início que foi um pouco meio caótico, mas assim nada muito absurdo, não teve pancadão, não teve nada nesse sentido. Só na segunda volta que o Magnussen deu uma emocionada, deu uma traseirada e bateu, mas não aconteceu, acabou não acontecendo nada com ele. Então o piloto ainda, eu acho que ele é sueco, né? Eu ia falar o sueco, ainda saiu no lucro ainda bastante. Depois disso, né, foi muito engraçado porque assim, o Max conseguiu abrir um pouco do Leclerc e assim, conseguiu uma vantagem, né, significativa ali no começo. Só que depois o Leclerc começou a apertar. Só que assim, isso quando os pneus ainda estavam bem novos, né? Então, o que aconteceu depois disso? Meio que a Ferrari não conseguiu mais manter o ritmo e acabou tendo que recuar um pouco, né? Tanto o Sainz quanto o Sainz já no começo já não teve ritmo para acompanhar os dois primeiros. Mas assim, a distância no começo ali chegou a ficar em torno de 1 segundo e 2. Aí depois chegou a beliscar o 1 segundo baixo. E depois disso só começou a subir, 2, 3 segundos. Max já se protegendo do undercut, então digamos assim, a Red Bull de fato está num nível acima, né, da Ferrari. Turma, então, roupa diferente, cara diferente. Eu ontem não consegui terminar de gravar, então dando sequência agora de manhã, né. Então assim, turma, que nem eu te falei, né, que nem eu falei pra vocês, a corrida começou então dessa maneira ali, né, foi mais, digamos assim, cada um meio que fazendo a sua própria corrida, né. O Verstappen foi abrindo da galera, foi de fato estendendo esse gap. Depois o Leclerc começou, né, a chegar, só que daí começaram os primeiros pitstops, né. O Alonso foi um dos primeiros, né, que acreditou no composto duro e de fato foi o pneu que estava melhor funcionando esse final de semana, parou. Ricardo parou também. Aí começaram, vamos dizer assim, alguns desastres, né. O Sainz parou no pit, a Ferrari simplesmente esqueceu de trazer um pneu traseiro, ele foi pro pneu médio se eu não me engano, e esqueceu de trazer o pneu traseiro esquerdo dele, cara, e assim, deixou ainda a pistola de ar, né, pra trocar o pneu largada assim no meio do pit, o Pérez ainda passou por cima dela, né, isso foi, né, no caso para investigação, mas até o final não tinha sido tomada nenhuma decisão. Aí depois disso, né, o Sainz ainda parou de novo, né, mais pro final da prova, e eles, no caso, foi na hora do safety car, foi na hora do safety car, e o Sainz ainda, tipo, a equipe soltou ele na hora certa, só que como o Lando tinha parado no box, o Sainz deu uma tirada de pé, e o que aconteceu? Isso fez o carro que vinha atrás, que era uma Alpine, ter que frear e quase que os dois bateram. Então, digamos assim, o Sainz ainda foi punido também por causa disso, né? Tomou 5 segundos. Mas assim, isso foi só um dos pontos assim que a estratégia da Ferrari deu uma balançada, né? Mas assim, outros pontos que aconteceram nessa corrida também que foram interessantes, assim, que eu queria comentar, né? E falar. Foi o problema do Tsunoda também que aconteceu, que foi muito interessante pra gente dizer assim, né? Que o que aconteceu? Na hora que ele parou no box, né, no caso para pôr pneu duro, ele saiu do box e parou o carro na pista.
E, caras, foi muito estranho isso que ele fez, porque ele falou, né, ele ainda gritou no rádio, falou, os pneus não estão no lugar, os pneus não estão bem apertados. E parou o carro na pista. Aí isso causou, né, no caso, uma bandeira amarela naquele setor. Só que daí o que aconteceu? Depois disso, ele soltou o cinto, né, e o pessoal da equipe dele, né, no caso da AlphaTauri, falou, não tem problema nenhum, não tem nada de problema no seu carro, então continua. Aí beleza, ele voltou, né, pra pista, só que daí ele teve que parar de novo, a equipe, né, no caso, foi trocar pneu de novo, né, eles colocaram, deu que gerou confusão também, porque eles colocaram um pneu macio usado pra ele terminar, né, pra ele ir pra frente, pra fora de novo. E daí no caso foi um pit stop devagar, porque simplesmente eles tiveram que duas pessoas virem lá e apertar o cinto. Só que daí já deu teoria de conspiração, dizendo que foi de propósito pra no caso dar uma vantagem pro Max e tal, porque daí ele saiu e daí logo em seguida ele falou que tava com problema mesmo na traseira do carro e encostou, né, e daí causou um virtual safety car, e daí nessa hora o Max ficou na liderança, né, da corrida. E daí também nisso, enfim, essas teorias vieram falando que, enfim, foi tudo feito para beneficiar o Max, né. Eu acho que assim, primeiro, um carro de Fórmula, o pessoal falou, né, que o pessoal não passou informação nenhuma no rádio e deixaram para falar os engenheiros que estavam mexendo ali no carro do Tsunoda. Primeiro, minha opinião, Fórmula 1 faz barulho pra caramba, o Tsunoda tava de capacete, com o fone de ouvido ele não ia escutar nada. Segundo, o Tsunoda tava muito de cara no rádio, mas muito de cara. Então eu acho que tipo, não foi uma coisa assim, tipo, sei lá. E assim, o Tsunoda falou que ele suspeitava de um problema de diferencial. O engenheiro ainda, no caso da equipe, falou que eles estão verificando, né, o que aconteceu, e assim que tiver o resultado eles vão falar pra gente. Agora, outro ponto também que aconteceu nessa hora do safety car do Tsunoda, safety car virtual, o Vettel aproveitou para parar, saiu dos boxes e no caso era uma hora que o Checo estava disputando com o Hamilton e o Hamilton passou o Checo na reta principal, na reta dos boxes, e o Vettel saiu do pit, mas assim, não foi culpa dele, ao meu ver, né? O engenheiro dele simplesmente saiu, não avisou quem vinha atrás, ele tomou bandeira azul, né, no caso, e ele simplesmente não saiu do meio da pista, provavelmente porque ele não sabia, e ele achou que estava disputando com os carros de trás. E ele acabou com a ultrapassagem do Hamilton, né, tipo assim, foi muito por sorte que o Checo no caso, não passou de volta, né, mas o Vettel também tomou 5 segundos por causa disso, porque foi estranho. O Albon, quando todo mundo começou a parar, ele estava lá em P6, mas ele ainda estava com o pneu da largada, né? Então teve que, depois quando parou, foi lá para baixo. O Mick, que também estava andando bem na corrida, né? Começou também a... Eu achei, né? Como ele largou de pneu médio, ele estendeu um pouco mais o stint dele, mas ele não estendeu, ele parou um pouco cedo. E o que ocasionou isso? Simplesmente ele, nas primeiras paradas, como os carros estavam meio próximos, ele caiu pro final do pelotão e lá ele ficou, né? O Magnussen, por causa da batida, também estava lá na parte de trás. E também uma coisa que eu queria comentar, né? Depois disso, o que aconteceu? O Bottas abandonou, ele acabou abandonando, né? Teve uma quebra de motor. E o que, por sinal, é bem triste, né? Porque, coitada do Bottas, assim, ele tá com um azar bem grande ultimamente. As Alfas estão bem não confiáveis. Aí, além disso, o Hamilton, e foi bem no final, né, da reta dos boxes que aconteceu isso. O Hamilton ficou na pista, e daí eu já comento sobre a questão da estratégia nesse ponto, né? O Hamilton ficou na pista, o Verstappen decidiu parar para pôr pneu macio, e o George também, ele chamou a equipe e falou, eu acho que a gente tem que parar e pôr pneu macio. Quando o Hamilton ficou sabendo disso, o Hamilton ficou muito de cara, porque primeiro ele estava contando que o George ia ficar na pista, né, pra ajudar a defender, né, do Max, e segundo porque ele não parou. Mas daí aqui de novo, eu quero reforçar uma coisa que eu já falei, né, aqui anteriormente, eu já falei no Instagram. A Mercedes é uma equipe muito conservadora quando se trata de posição na pista, eles não costumam trocar. No caso, assim, se eles trocar pneu, eles têm o risco de perder a posição na pista. Foi o que aconteceu em Abu Dhabi no final do ano, né? E foi o que aconteceu agora de novo. Muita gente falando, você tem que trocar, o Hamilton tinha que ter trocado o pneu. Eu concordo, porque o Hamilton teria condições de se defender melhor. Talvez ele tivesse caído para segundo, mas provavelmente ele não ganharia a prova, porque o Verstappen de fato era muito mais rápido.
mas ele teria condições de se defender, que foi também o que aconteceu em Abu Dhabi. Ele não teve condições. Então assim, no caso depois das paradas, o Verstappen voltou em segundo e o Russell em terceiro. E com isso, quando deu a relargada, o Verstappen não precisou nem pensar muito, simplesmente chegou na reta, sem DRS, passou o Hamilton. Hamilton ficou pistola, no rádio falou, né, que ele estava muito de cara porque de fato a equipe tinha acabado com a corrida dele, né. Só que assim, eu também acho que é o calor do momento, né, e quando, tipo, foi a primeira vez que de fato as Mercedes nessa corrida tiveram ritmo, né, pra de fato conseguir competir, né, com os outros carros mais de igual para igual, tanto que eles andaram junto na frente e passando as Ferraris, né. E daí o que aconteceu? O Russell também passou ele e depois no final o Leclerc também passou, porque o Hamilton ainda estava de pneu médio. Então não teve o que fazer, ele foi escalado pelo pelotão e terminou em quarto. E então foi eu achei que foi certo o que a Red Bull fez, parar o Max e colocar pneu macio, né, no final. O George teve uma chamada boa e conseguiu também. A Ferrari parou o Leclerc, deu boa também para ele. E aqui outro ponto que eu queria também destacar é que, o pit stop da Mercedes foi alucinante. Eles fizeram um double stack, né? Eles pararam os dois carros, foi muito massa. Os dois foram muito rápidos, então, no geral, eu acho que assim, a Mercedes acertou em alguns pontos e errou em outros, né? Mas assim, justificando, né, o que aconteceu, eu acho que a Mercedes fez o que eles sempre fazem. Talvez seja uma questão de mudança política mesmo interna, né, da equipe para esse tipo de situação. Então eu vou deixar daí também aqui, né, os resultados e tudo, né. O Max também terminou em primeiro, fez a volta mais rápida da corrida, né, saiu com 26 pontos. Russell terminou em segundo, Leclerc em terceiro, Hamilton em quarto, aí o Pérez em quinto. Foi uma corrida meio apagada do Pérez, né, eu achei assim que tipo, faltou um pouco de ritmo para ele, considerando que ele tem um carro muito similar, né, ao Verstappen. O Alonso foi o primeiro a ir para pneu duro e deu certo no final, né, ele terminou em sexto. Norris terminou em sétimo, ele tava meio desapontado com algumas chamadas de estratégia, mas assim, feliz com o desempenho, né, no caso da McLaren. Sainz em oitavo, enfim, Ferrari sendo Ferrari, né. Foi muito triste de ver assim que tipo, simplesmente não deu boa. Aquele primeiro pit stop matou a corrida dele. Ocon em nono, legal pra Alpine, né? Depois todo o drama ali com o Piastri, né? Agora indo pra McLaren, então complicado. Então pelo menos o carro tá bom. Stroll em décimo, um pontinho, Gasly em 11º, também foi uma corrida meio apagada do Gasly. O Albon em 12º, no caso eu acho que de fato a Williams está melhorandinho aos poucos. E vamos ver o que vai rolar. O Albon no começo ali, que nem eu falei pra vocês, chegou a andar lá na frente, quando o pessoal começou a parar, mas depois teve que trocar pneu, caiu lá pra trás. O Mick também pra mim, no caso, fez um bom trabalho, mas infelizmente, por causa de estratégia, não deu boa pra ele, né? Então acabou terminando também em 13º, Vettel em 14º, com aquele incidente, né, do safety car e a punição. Magnussen em 15º, também, né, enfim, fez um errão grande. O Zhou tomou uma punição por causa de velocidade no pit lane. Daniel Ricciardo troca de pneu, vai e volta, não teve o que fazer, né, terminou em 17º. 18º Latifi, para variar, o último da corrida, e os dois abandonos, Bottas e Tsunoda. Então é isso, turma, foi isso então pela corrida agora da Holanda. Vamos para Monza essa semana, acho que vai ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu decidi não só contar o que aconteceu, mas já responder algumas questões que surgiram durante a corrida. E valeu, até a próxima, vamos que vamos!